Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vem comigo ver como eu reformei esta minha geladeira. Aqui é ela já pronta, gente, mas deu um trabalhinho para reformar essa geladeira, viu? Vou mostrar para vocês como ela estava antes. Esta é a situação da geladeira, gente, como ela estava antes, toda enferrujada, com muitos sinais de uso, né? Essa geladeira era dos meus pais faleceram, né? Ficou comigo, com meu irmão. E ela estava nessa situação porque ao lado dela transpira muito, seja no calor, no inverno, ela transpirava muito. Então ela acabou ferrujando conforme o tempo e não tinha cuidado, né? Aqui eu usei os materiais, que foi o papel, né? Papel de parede, eu acho, papel adesivo. Usei esses ímãs, tá? Para poder segurar, pois eu estava sozinha para poder fazer o processo. Aqui eu comecei tirando o excesso do ferrugem dela do lado com uma faca, né? Podia ser com uma espátula, mas eu não tinha espátula, então eu usei uma faca mesmo para poder estar tirando o excesso do ferrugem, para eu poder lixar ela, tirar bem a quantidade de ferrugem que tinha por cima, pois eu ia passar um convertedor de ferrugem. Fui lixando. Aqui no processo tá rápido, bem rápido, mas foi demorado, viu? Essa parte foi um pouquinho chata de lixar. Eu usei uma lixa fina e tava difícil para lixar essa parte, tava muito enferrujada a geladeira. Aqui vocês podem ver o tanto de ferrugem que tava caindo, ó, dela. Tava bem judiada essa geladeira, viu, gente? Mas a bichinha vai se resolver no final. Aqui eu fui passando o convertedor de ferrugem, tá? Peguei e coloquei no potinho um pouco do produto e fui passando com o pincel nas partes do ferrugem para ele poder converter e esse ferrugem não se espalhar pelo restante da geladeira, né? Não continuar enferrujando ao longo do tempo. Fui passando aqui com maior delicadeza nas partes que eu lixei. Aqui foi o produto já passado. Vocês podem ver que o produto ficou bem preto, o ferrugem, ó. Bem preto. E essa parte é para ele não se alastrar depois, né? Não espalhar, não piorar depois. Aqui eu coloquei uma luva. Depois que eu limpei, já tirei o excesso do produto, né? Do convertedor de ferrugem. Aí eu fui passar uma tinta branca em cima dessas partes de ferrugem para não ficar tão escuro. Mas mesmo assim ainda ficou um pouco escuro, como vocês vão ver depois no final. Eu passei um pouco de tinta nessas partes do ferrugem aí, para poder amenizar um pouco do preto, né? Aqui já comecei o processo de envelopamento da geladeira, gente. Eu tava sozinha, então foi demorado. Acho que eu demorei umas 6 horas para poder envelopar toda a geladeira. Aqui eu usei o imã para poder segurar, pois eu estava sozinha e eu não conseguia segurar, né, e puxar. Então eu usei esses ímãs para poder me auxiliar nessa parte. Aqui foi quando eu comecei. Me deu um pouco de desespero, mas eu falei assim, já que eu comecei, então vamos terminar, né? Fui puxando devagarzinho o papel, com delicadeza, tá? Ajustei o tamanho que eu queria ali e coloquei. Na hora que você coloca, aí você vai vir com um pano ou com um cartão, uma espátula, alguma coisa assim, pra poder puxar. Eu fui colocando com pano, gente, porque com pano eu acho que ficou bem melhor. Quando eu tava passando com o cartão, eu tava sentindo na parte do ferrugem engrenhar um pouco. Então eu coloquei o pano, que o pano foi puxando com delicadeza e foi deslizando melhor. Então fica a critério de quem quiser fazer aí com o pano ou com o cartão. Aí fica a critério de vocês verem pra ver qual fica melhor. Comigo foi com o pano, gente. O pano me ajudou muito, foi muito prático, melhor. Aqui nessa parte eu já usei um pouco do cartão, porque era uma curva, né? E o pano tava fazendo um pouco de bolha. Então fui passando o cartão para ajudar nessa parte. Ainda ficava um pouquinho de bolha, mas depois eu fui furando com uma pinça que saiu essas bolinhas, tá? Passei o secador aí para colar melhor a cola, ficar bem mais fixa, pois a temperatura do secador ajuda a segurar melhor a cola, gente. Tô atrapalhando tudo as palavras aqui. E fui passando
bem devagarzinho. Com delicadeza aqui tá rápido, mas foi bem demorada essa parte, viu, gente? Aqui eu já coloquei, fui parafusando essas partes do puxador, né? Pois eu tinha tirado pra ficar melhor, pra passar o papel aí nessa parte. E aqui, gente, agora é a geladeira pronta. Parece a geladeira lá do começo? Não parece, né? Ficou umas marquinhas ali, ó, bem de relance, um pouco escura, pois era a parte do ferrugem, né, que ficou preto. Eu passei só uma demão de tinta e não cobriu muito bem. Mas, gente, comparação do que tava, eu adorei a situação, tá bom? Então, quem gostou, teste aí, porque compensa.